Boa noite, muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Terça na Palavra. Estamos aqui para conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós trazemos o nosso coração a Ti nessa noite. Queremos expor a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade diante da Tua palavra. Senhor, nós te convidamos a ministrar aos nossos corações, a nos ensinar, a nos advertir, a orientar o nosso coração, Senhor, sobre aquilo que precisamos estar redirecionando através do ensino da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor possa ter total liberdade nesse lugar, para mover em nosso meio, trazendo, Pai, luz aos nossos entendimentos. Nós te louvamos, ó Deus, e entregamos esse momento nas mãos do Senhor. Declaramos a nossa total, completa dependência da Tua graça. E nos rendemos a Ti, Pai, com temor no nosso coração, com tremor diante, Pai, das verdades da palavra do Senhor. Mas confiamos, ó Deus, na Tua misericórdia, confiamos no Teu favor, e por isso nós nos descansamos no Teu amor, que é tão grande, tão profundo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse tempo nós temos estudado sobre os 10 mandamentos, e como eles estão atuantes nas nossas vidas, nos dias de hoje. Muitas vezes nós não voltamos ali nos 10 mandamentos com frequência, e é muito importante esse tempo para refletirmos, porque desses 10 mandamentos procede toda a lei, e Jesus ele nos advertiu de que ele não tinha vindo para quebrar a lei, mas para cumpri-la. E a gente precisa ainda observar esses mandamentos. Hoje nós estamos no 3º mandamento. Já foram feitos 2 mandamentos nas terças anteriores aqui. E nós hoje vamos falar do 3º mandamento. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nosso 3º mandamento fala do temor que é devido ao nome do Senhor. E o Senhor nos orienta que nós não devemos tomar o nome dele em vão. E ele diz assim que aquele que o fizer não será tomado por inocente. Ou seja, existem consequências que estão relacionadas ao fato de não levarmos a sério esse mandamento. Quando o Senhor diz para que não tomemos o seu nome em vão, vamos entender aqui o que é o significado de em vão. Em vão significa fútil, sem sentido, vazio, desperdiçado, sem apoio, em falso e inútil. São significados negativos e nós precisamos estar atentos a tudo isso aqui e fazer uma reflexão da forma como nós temos realmente levantado e usado o nome do Senhor na nossa vida. Quando nós falamos de nome, é muito importante entender isso, entender o que significa um nome. Quando nós temos o nome relacionado a pessoas, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que os pais buscam fazer, especialmente hoje. Há um tempo atrás, a criança precisava nascer para se conhecer o sexo, mas hoje o sexo é conhecido com antecedência. Então, a primeira coisa que os pais já começam a pensar é como será chamada essa criança.
São os pais que escolhem. Nós não escolhemos os nossos nomes. Os nossos pais fazem isso. E isso é um ato de autoridade. Os pais, eles têm essa autoridade de escolher um nome, né, para cada um dos nossos filhos. Mas com o nome de Deus, isso já acontece de forma diferente, porque não foi dado por nenhum outro ser. O nome de Deus, não houve alguém que o escolhesse. Ele foi escolhido e ele foi designado pelo próprio Deus. E é o próprio Deus quem revela o seu nome. Ele diz quem ele é e ele diz o que está por trás desse nome, né? Qual que é o significado. Então, o Senhor, ele tem autoridade e ele tem a soberania para fazer isso. E o nome do Senhor, ele vem antes de todas as coisas. O nome do Senhor, eles têm significados assim, profundos, e que a gente precisa compreender para poder, ao invocar o Senhor, a gente saber exatamente o que nós estamos invocando. Quando o Senhor aparece para Moisés na sarça, uma pergunta que Moisés faz ao Senhor é: qual é o seu nome? E isso é bastante interessante porque, antes do relato de Gênesis, e até mesmo depois, né, nós podemos ver até os dias de hoje, que existem muitos deuses, muitos falsos deuses. Mas ali, quando Moisés ele pergunta ao Senhor: Senhor, qual é o teu nome? Em nome de quem eu irei? Eu vou dizer que quem me enviou. Naquele tempo ali, haviam multidões de falsos deuses. Nós estamos falando de Moisés, que cresceu no Egito, que foi criado numa cultura de diversos deuses, que tinham nomes diferentes e que tinham funções diferentes. Era o deus da fertilidade, o deus da colheita, tinha deuses para todos os gostos, né, e necessidades. Então, Moisés ele faz essa pergunta para Deus, para que ele compreenda, então, em nome de quem ele vai estar falando, né? E Êxodo 3, o versículo 14 e o 15. Quando o Senhor está ali se revelando a Moisés, uma das coisas que ele diz é: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Na verdade, a gente tem aquele tetragrama, né, que é o Yahvé, que são as letras hebraicas, que não estão compostas por vogais ali, mas que foi compostos por vogais depois de um tempo para poder dar esse significado de Yahvé. Mas, na verdade, em essência, quando Deus diz: eu sou o que sou, eu serei quem eu serei, ele não está falando de uma nomenclatura, mas ele está falando da sua própria essência. Ele está falando exatamente daquilo que ele é. Senhor, um ser absoluto e não criado. Então, quando ele diz: eu sou o que sou, eu não fui criado por ninguém. Eu sou um ser absoluto, sem começo e sem fim. Eu sou o que sou e eu sou o que serei. Aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu serei, está debaixo da minha autonomia, da minha autoridade. O que eu sou, o que eu faço, é determinado por mim mesmo. Então, o Senhor ele está revelando a sua essência. Sem começo e sem fim, não depende de nada além dele mesmo. Então, o Senhor ele não tem nenhuma dependência de um outro ser para dar a ele significado. Ele sozinho traz esse significado, ele sozinho traz para ele a sua essência, ele sozinho traz para ele a realidade de quem ele é.
Então, a sua autoexistência, a sua autossuficiência, a sua soberania suprema, tudo isso está ligado com a pessoa dele. E isso reflete também no seu nome. Quando Davi, ele fala no Salmos 8:1, ele diz assim: quão admirável é o teu nome em toda terra. Quão admirável é o teu nome em toda terra. Ele não está dizendo do nome específico, que fosse Jeová, Yahvé, mas ele está se referindo ao nome Senhor, que quer dizer aquele que opera tudo em todos, aquele que opera maravilhas. Então, o nome do Senhor, ele começa a ganhar reputação, né? Ele começa a ser reconhecido em toda a terra a partir das coisas que o Senhor faz, a partir de tudo aquilo que traz glória para o nome dele. E isso vai refletindo, isso vai então revelando o nome do Senhor, que está em toda a terra. Agora, para o ser humano, para nós aqui, vamos falar aqui de nós como brasileiros, na nossa cultura. O nome para nós, ele é apenas um nome. É um nome que nos identifica. Muitas vezes o nome não é escolhido por nenhuma outra razão, senão um nome que seja charmoso, um nome que seja forte, um nome que seja bonito. Muitas vezes é um nome até mesmo com estrangeirismo, mas ele é só um nome. Mas dentro da cultura hebraica, dentro do contexto ali de Israel, o nome ele não é simplesmente um nome. O nome ele tem um peso muito grande, por quê? Porque dentro desse nome está uma identidade e um destino. Então, o nome que a pessoa recebe significa a identidade que ela terá e o destino que ela vai caminhar na sua vida. Mas para nós não agimos dessa forma, não pensamos dessa forma. E muitas vezes a cultura, o meio em que nós crescemos, nos induz a ter essa visão de autoridade, do nome, da essência do próprio Deus. Por exemplo, numa cultura onde a autoridade, né, as autoridades, muitas vezes, elas são corrompidas, ou elas não são respeitadas, onde elas não são honradas, a gente facilmente fala de uma autoridade. A gente facilmente se levanta contra uma autoridade. Nós vemos pessoas, sem temor algum, se colocando num lugar de juiz, muitas vezes, não respeitando uma autoridade. E isso acaba que também nos leva a ter uma visão de Deus de forma diferente. Quando eu estive na Índia, por exemplo, é muito interessante observar a forma como aquele povo adora deuses estranhos e como eles reverenciam a esses deuses. Como eles têm assim, um temor, como eles têm um posicionamento de honra. Embora no Brasil nós temos uma cultura de honra e vergonha, em muitos casos nós não conhecemos um princípio exato da honra. E por isso nós corremos o risco, e muitas vezes fazemos, de desonrar o nome do Senhor de uma forma despercebida. E é muito bom a gente falar sobre isso aqui, porque é um momento de reflexão, é um momento de olharmos para nós mesmos e pensar: como eu tenho tomado o nome do Senhor? Como tem sido o meu relacionamento com a pessoa de Deus? É um ponto a se
questionar. E quando nós falamos sobre o uso indevido de Deus, quando ele diz não tomar o nome dele em vão, ou não levantar o nome dele em vão, traz muito essa característica de trazer o Senhor para dentro de uma situação, trazer o Senhor para dentro daquilo que nós queremos atestar através de ter a presença ou a invocação do nome de Deus naquilo. Por exemplo, no Antigo Testamento, 3 coisas que eram muito usadas e que invocavam o nome do Senhor e que o Senhor abominava. Primeira coisa era feitiçaria. O Senhor, ele sempre abominou a feitiçaria, e a feitiçaria era algo muito presente. Aliás, a feitiçaria é algo muito presente nas culturas até os dias de hoje. E o Senhor, ele sempre abominou a feitiçaria. E a gente pode ver em Deuteronômio 18, podemos abrir aí rapidamente, Deuteronômio 18, o versículo 12. O Senhor está dizendo, olha, vamos ler aqui do 10, ele está falando que não haja entre o povo de Deus adivinhador, prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, a feitiçaria, ela é uma abominação ao Senhor, e os feiticeiros invocam os nomes, de deuses, mas eles também invocam o nome do Senhor e misturam aos seus deuses, para como que dar forças, como que dar impacto àquilo que eles estão falando. Outra coisa que o Senhor chama atenção em relação a tomar o nome dele em vão, são as falsas profecias. Jeremias 14, o Senhor se levanta contra os falsos profetas, aqueles que estavam ali no meio do povo de Deus, e eles estavam assim dizendo, assim diz o Senhor. Mas eles invocavam o nome do Senhor para fazer uma profecia falsa. Mas ao dizer, assim diz o Senhor, eles estavam ganhando credibilidade. Mas eles estavam levantando o nome do Senhor por uma verdade? Não, por uma coisa falsa. Então, o Senhor condena, Jeremias 14, 14. O Senhor diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Não, desculpa, estou errada. Eu estou com a abertura aqui errada. 14, 14. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa. Nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Então, esses profetas usando o nome do Senhor e profetizando coisas falsas. Nos juramentos, Jeremias também 5, Jeremias 5:2, Deus também acusa aquele povo de estar usando o nome dele falsamente em juramentos. Ele diz, embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Então, na feitiçaria, na falsa profecia e nos juramentos, a quebra do terceiro mandamento certamente vai trazer julgamento sobre o homem. Quer ele faça isso consciente ou quer façamos por falta de conhecimento ou por falta de entendimento de que as nossas práticas não estão combinadas com aquilo que o Senhor nos chama para fazer em relação ao seu nome. O nome do Senhor, ele é maravilhoso. Deus deseja que santifiquemos
a majestade do seu nome. O Senhor, Ele nos chama para santificar o seu nome. O que significa santificar o nome do Senhor? De que maneira eu posso santificar o nome do Senhor? Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer, né, em primeira instância, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como eu posso santificar o nome do Senhor? Quando eu consagro, eu uso de forma correta, eu uso de forma verdadeira. Quando eu entendo a honra, eu entendo o princípio da honra, né? O honrar é valorizar, é entender que há um peso, há uma responsabilidade. Quando eu uso o nome do Senhor de forma separada daquilo que não combina com a realidade do nome dele, é também celebrar, é adorar o Senhor, é exaltar, é louvar, é venerar. Tudo isso está conectado ao consagrar o nome do Senhor. E um dos livros que trazem para nós mais exemplos dessa exaltação é o livro de Salmos. No livro de Salmos encontramos tantas expressões de louvor, tantas expressões de exaltação ao nome do Senhor. Por exemplo, o Salmo 29, 2, diz assim os Salmos: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, eu preciso ter esse reconhecimento de que há uma glória que precisa ser dada, né? Que precisa ser tributada. O que é um tributo? Tributo é algo que eu preciso pagar, né? Então, eu preciso entregar. E eu preciso entender que esse tributo é glorificar o nome do Senhor. No Salmo 62, 2, diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Quando nós entendemos o Senhor como salvação, Ele é a minha rocha e Ele é a minha salvação. Quando nós caminhamos pelo livro de Êxodo, quando vimos ali a manifestação do Senhor na sarça ardente, trazendo Moisés para uma missão, enviando Moisés ao Egito, e essa retirada do povo de Israel do Egito, manifestando ali, então, a natureza salvífica do Senhor, manifestando ali um Deus que salva. E o Senhor, Ele precisa ser reconhecido como o nosso Salvador, aquele que nos salva. Os Salmos 96, 8 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Desculpa, estou repetindo. Na verdade, os Salmos, eles repetem. Não é porque eu estou repetindo. Novamente, no Salmos 96, 8, vai dizer: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, a palavra do Senhor, ela está nos reforçando que nós devemos tributar a glória que é devida ao nome dele. O 72, 19 diz assim: bendito para sempre o seu glorioso nome. Bendito para sempre o seu glorioso nome. O 103 diz assim, 103, 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigas o seu santo nome. São mais de 6.000 menções ao nome do Senhor no Velho Testamento como Senhor, como soberano, como aquele que é o Todo-Poderoso. E nós vimos que a gente tem um fato em Levíticos 24, 11,
A palavra nos diz que havia um homem que era filho de um egípcio com uma hebreia. E esse homem, ele, numa briga com um outro hebreu, ele então amaldiçoa, ele blasfema contra o nome do Senhor. E o que acontece? A congregação detém aquele homem e Moisés vai buscar do Senhor uma direção. Moisés vai buscar do Senhor o que fazer com aquele homem. E a ordem do Senhor é para que aquele homem fosse apedrejado. Então, assim, de tão sério é a questão da blasfêmia, a questão de não respeitar, de não estar atento, né, para honrar e glorificar o nome do Senhor. O fato de trazer, de tomar em vão, não só apenas de tomar em vão, mas de trazer também palavras pejorativas ao nome do Senhor. E aquele homem, ele foi apedrejado. Mas nós vemos também no Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor, ela nos ensina que Paulo, ele fazia maravilhas. Até os lenços de Paulo, serviam para curar as pessoas. Deus operava vários milagres através da vida de Paulo. Mas tudo que Paulo fazia, ele fazia em nome de Jesus. Quando nós temos a manifestação do Senhor Jesus, ele é a própria imagem de Deus. E aí agora ali no Novo Testamento, já não se menciona tanto o nome do Senhor como Jeová, como Yahvé, como Senhor, mas é utilizado ali o nome de Jesus. Que, na verdade, em essência, Jesus, ele é Senhor e ele é Salvador. Ele é Salvador e ele é o Senhor. Então, assim, o nome humano de Jesus era Jesus, mas a sua essência é ser Senhor, a sua essência é ser Salvador. E ele reflete a mesma essência do Deus que aparece a Moisés e que envia Moisés até o Egito para resgatar o seu povo. A essência de Salvador. E se torna Senhor. Esse fato era notório. E Paulo fazia todos esses milagres em nome de Jesus. Os filhos de Sevas, 7 filhos de Sevas, não conheciam Jesus, não tinham intimidade com Jesus. Mas eles ouviram Paulo fazendo as suas operações de milagre através do nome de Jesus. E eles pensaram, que legal, então vou usar o nome de Jesus, vamos lá, esse nome tem poder. E eles foram expulsar um demônio de uma pessoa, e eles chegaram e disseram, olha, eu conjuro vocês que saiam desse homem, pelo poder que há no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles tentaram usar o nome de Jesus para resolver uma coisa, trazer glória para eles mesmos, porque se eles expulsam os demônios, eles eram pessoas que trabalhavam com isso, né? Que estavam ali fazendo esse exorcismo por algum tempo, ou tentando fazer. A Bíblia não dá muito detalhe, mas certamente eles já tinham essa prática de exorcismo, e agora eles vão levar o nome de Jesus. O que acontece? A Bíblia nos relata que esse endemoniado, ele se virou contra eles e disse, olha, conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? Não são nada. Eles foram escorraçados, eles apanharam e saíram daquele lugar ali com as suas roupas rasgadas, feridos, e foi tão forte aquele acontecimento que veio um temor muito grande. Um temor muito grande sobre a vida dos judeus e também sobre a vida dos gregos,
que habitavam aquele lugar ali, que estavam ali. Então, nós precisamos entender que nós temos uma honra devida ao nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Senhor, e o nome de Jesus está conectado ao Evangelho. Todas as vezes que mencionamos o Evangelho, nós mencionamos Jesus, porque não há separação entre Jesus e o Evangelho, eles estão conectados, e nós fomos adotados nessa família. Isaías 43, 7, a palavra diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Então, quando nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados de famílias de Deus. Quando nós somos reconhecidos, quando nós somos referenciados como cristãos, somos referenciados como aquele que leva o nome de Cristo, como aquele que leva a essência do Evangelho. Então, nós precisamos estar atentos à nossa maneira de usar o nome do Senhor, precisamos estar muito atentos à nossa forma de manifestar o nome do Senhor, porque a forma como nós comunicamos, como nós manifestamos a glória do Senhor através das nossas ações e principalmente através daquilo que nós falamos, ela vai atrair pessoas para Cristo ou ela vai afastar pessoas para Cristo. Muitas vezes nós ouvimos e também praticamos muitas vezes uma fala irresponsável ao nome de Jesus. A gente tem, às vezes, esse modo de dizer, em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos falando algo desconectado da palavra, desconectado da vontade soberana de Deus, e nós declaramos isso como algo já determinado em nome de Jesus. Às vezes nós somos ousados demais em proferir o nome de Jesus. E Paulo, em Colossenses, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 17, ele diz: "E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus." Então, tudo que nós fizemos, todas as nossas ações, tudo que nós fizermos, realmente precisa refletir a glória do Senhor, precisa refletir a realidade daquilo que Jesus é. Mas nós não podemos ter atitudes para fazer simplesmente por um testemunho. Nós precisamos ter essa consciência de como nós estamos usando o nome do Senhor, como nós estamos relacionando com a essência de quem o Senhor é, com as verdades da pessoa que Ele é, e como nós estamos trazendo isso à tona, trazendo isso a público. E nós podemos listar aqui algumas ocasiões em que nós desonramos, né, o nome do Senhor. Eu vou trazer alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Essa reflexão, com certeza, né, passou por mim primeiro, ainda vai estar passando. Nós aqui, a gente está fazendo o que está sendo falado aqui é muito, muito breve, muito rápido, e é um assunto que vale a pena a gente mergulhar um pouco mais, especialmente da gente trazer diante do Senhor e dizer: Deus, como eu estou fazendo? Como está sendo o meu comportamento? Ou como eu estou usando o nome do Senhor, né? Primeiro, quando nós mencionamos o nome do Senhor nas nossas murmurações, eu já vi muitas vezes pessoas brigando com alguma situação que não dá certo, e a gente às vezes reclama com Deus.
e diz assim: ai, Senhor. Nós estamos usando o nome do Senhor para brigar, ou muitas vezes a gente usa o nome do Senhor para murmurar. Muitas vezes nós colocamos o nome do Senhor em xingamentos, em piadas. Muitas vezes, aquelas piadinhas de crente sem graça, que levam o nome do Senhor, em juramentos. Eu confesso que, assim, há um longo tempo atrás, há muito tempo atrás, eu era uma pessoa que falava muita mentira. Eu acreditava que mentira era algo inofensivo. Isso antes de eu me converter. Glória a Deus. Mas a gente tem tanta pressa em jurar, em dizer: não, eu juro por Deus. Não, eu juro que é verdade. E, na verdade, não é verdade. Outra coisa, usar o nome do Senhor para promover os nossos interesses próprios. Muitas vezes nós tomamos o nome do Senhor para empoderar os nossos interesses, para dar credibilidade aos nossos interesses. Nós também tomamos o nome do Senhor para endossar as nossas opiniões. Usamos até a palavra do Senhor, usamos a Bíblia para endossar, para dar base para a nossa opinião. Muitas vezes, nós tomamos o nome do Senhor para sustentar a nossa posição. Muitas vezes queremos usar o nome do Senhor para sustentar a nossa posição, para nos manter ali naquela posição. E usamos o nome do Senhor. Muitas vezes nós tomamos o nome do Senhor como um clichê. Esse clichê, ele é tão sério nas nossas vidas, que muitas vezes, até mesmo na oração, nós usamos frases repetidas sem uma conexão com o Senhor. Muitas vezes na adoração, muitas vezes nas nossas conversas, nós estamos ali. É lícito louvar o Senhor nos acontecimentos da nossa vida? Sim. Todas as vezes que o Senhor opera algo na nossa vida, numa situação, numa circunstância, nós devemos declarar: louvado seja o nome do Senhor. Devemos exaltar o Senhor ali por aquele feito, pelo sim, pelo não que Ele nos dá. Mas o que se torna clichê é quando nós somos automáticos, quando nós usamos aquilo como um vício de linguagem. Porque a gente sempre tem um vício de linguagem. E quando nós usamos aquilo como um vício de linguagem, aquilo fica bastante complicado. Por quê? Porque se torna um clichê. E nós trazemos isso para dentro das nossas orações, para dentro da nossa adoração. Muitas vezes a nossa palavra, ela é vazia, ela falta significado. Às vezes, o Hamlet, do Shakespeare, ele fala que enquanto os pensamentos dele estavam voando, enquanto as palavras dele estavam voando, o pensamento dele estava lá no chão. E muitas vezes nós estamos assim diante do Senhor, né? Estamos ali em adoração e enquanto as nossas palavras estão às vezes voando, nosso coração está distante do Senhor. Eu não quero dizer que isso não aconteça. Eu não quero dizer que nós não somos humanos e que muitas vezes nós somos tomados ali por pensamentos. Não quero dizer também que a adoração, ela é somente música, louvor, cântico. Não. A adoração, ela está muito mais além.
mas tomarmos o nome do Senhor, lançarmos palavras a Ele, quando nós queremos declarar aquilo que nós compreendemos acerca dEle, e fazemos isso levianamente, estamos tomando o nome do Senhor em vão. Então, nós precisamos estar atentos, porque lá no começo, quando eu falei sobre o significado, né, da palavra vão, está dizendo assim, que é fútil, sem sentido, vazio, desperdiçado. Então, o que nós não podemos fazer é desperdiçar. Não podemos fazer uma invocação vazia, sem sentido, sem conexão com realidade. Nós não podemos invocar o nome do Senhor quando não há verdade naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos invocando. E hoje, por exemplo, a gente, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que torcem o nariz quando ouvem o nome de Jesus. Por que essas pessoas têm essa atitude? Por que elas não se agradam quando ouvem o nome de Jesus? Por causa da maneira que muitos tomam o nome de Jesus de forma inútil, sem sentido, vazia. Porque quando nós levantamos o nome do Senhor, nós precisamos estar consciente daquilo que nós estamos levantando. Nós precisamos estar consciente da realidade que está conectada ao nome do Senhor. Para que a nossa adoração, para que o nosso testemunho, para que as nossas ações não fiquem no ar, como se não tivessem apoio, né? Como não estão apoiadas na verdade do Senhor, na verdade de quem é o Senhor. Então, nós também desonramos o Senhor quando a nossa adoração ela não é verdadeira. Quando a adoração que trazemos, ela tem um cheiro que não é agradável. Quando a nossa adoração, ela provém de palavras, mas dentro do nosso coração, ela não condiz com as palavras que nós falamos. Muitas vezes nós estamos falando sem conhecimento, muitas vezes nós estamos falando sem uma devida compreensão a quem nós estamos nos referindo e sobre quem e a quem estamos falando. A nossa adoração ela não fica verdadeira também quando em nosso coração nós não estamos sendo sinceros com o Senhor. Porque existem muitas ocasiões em que nós ficamos frustrados com o Senhor. E nós não precisamos cobrir nossas frustrações trazendo o nome do Senhor nos nossos lábios, na nossa adoração, com uma forma enganosa. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Também nós tomamos o nome do Senhor em vão, quando nós queremos usar o nome do Senhor apenas como um abracadabra. Muitas vezes, nós queremos que o nome do Senhor, ele opere mudanças na nossa vida, que a menção do nome do Senhor, ele traga transformação, ele traga resultados, ele produza efeitos, mas de uma forma mágica. Como se eu pudesse misturar o A mais B, ou como se eu pudesse somar 2 e 2 e ter um 4. Sem uma verdadeira responsabilidade.
ou sem uma verdadeira comunhão com o Senhor. Jesus, ele fala que quando ele trouxer todo mundo diante dele, ele vai separar as pessoas. E ele vai dizer assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, não é apenas o fato de invocarmos o Senhor que vai trazer uma realidade de vida com o Senhor, uma realidade de vida com o Espírito do Senhor na nossa vida. Uma outra coisa que nós podemos fazer também, que desonra o nome do Senhor, é usar o nome do Senhor sem o objetivo de louvá-lo, sem o objetivo de santificar, sem o objetivo de exaltar. Que tem um pouco a ver, né, quando nós usamos de maneira frívola, quando usamos de maneira irresponsável. Então, nós precisamos estar muito atentos às nossas conversas, a nossa maneira de invocarmos o nome do Senhor. Quando Deus revela para Moisés sobre o nome dele, e esse nome ali era o Eu Sou, Yahvé, Jeová, Senhor. Esse nome era tratado com muita honra, com muito respeito. E quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, e no retorno desse cativeiro, eles começaram então a não mencionar a primeira pessoa, né? Não mencionar o eu. Por quê? Porque o eu se referia ao Senhor, quando ele diz, eu sou o que sou. Tanto que quando Jesus ele diz assim, eu sou, eles começam então a identificar que Jesus estava se identificando com o Senhor. Eles compreendem ali que Jesus estava se identificando com o Senhor Deus ao dizer eu sou. Então eles começaram a não proferir mais o nome de Deus. Por quê? Porque eles ficaram com tanto medo do Senhor que eles evitaram de proferir o seu nome. Só que, na verdade, o Senhor, ele deu o seu nome a nós. Ele deu o seu nome ao seu povo. Porque a palavra do Senhor, ela está dizendo que o povo que Deus chama pelo seu nome, o povo que ele fez seu, esse povo carrega o nome de Deus. Então, o Senhor, ele não nos deu o seu nome, ele não se revelou, ele não revelou aquilo que é a natureza, aquilo que é a identidade dele, através do nome que ele tem, para que nós tenhamos medo e não usemos o nome do Senhor. Pelo contrário, o Senhor nos dá o seu nome. Jesus, ele nos dá autoridade no nome dele. O Senhor Jesus nos ensina a orar em seu nome. O Senhor nos ensina que nós somos chamados pelo nome dele. Então, nós não podemos nos negar a esse relacionamento. Porque é nesse relacionamento, é nessa proximidade, é nessa busca, é nesse conserto, é nessa direção que nós vamos entendendo cada vez mais quem realmente o Senhor é e quem Ele é em nós. Então, nós não podemos nos negar. Nós não podemos nos negar a usar o nome do Senhor. Oi? Oi, som.
Sim. Som. Em 1 João 1,9, nós entendemos que pelo sacrifício de Jesus nós fomos perdoados. O nome soberano de Jesus, ele nos traz perdão. Então, quando nós identificamos que temos tomado o nome do Senhor em vão, quando nós identificamos na nossa vida a nossa forma errônea de caminhar com o nome do Senhor, de usar o nome do Senhor, nós podemos nos voltar a Ele e pedir perdão. O Senhor, Ele está pronto, Ele está disposto a nos perdoar. Então, nós não precisamos temer, nós não precisamos nos recusar, assim como os judeus fizeram, eles se recusaram a usar o nome do Senhor por medo. Nós não precisamos, porque ainda que tenhamos tomado o nome dele em vão, ele está pronto para nos perdoar. E isso é dado a nós através do nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é divino, ele é identificado com o próprio Deus soberano, e ele é o único Salvador, e ele é um com o nosso Pai. O que nós precisamos é nos atentar para que nós não tomemos o nome do Senhor em vão. Honrando, respeitando, entendendo, compreendendo o que está relacionado ao nome do Senhor, que está relacionado à pessoa do Senhor. E o que a Bíblia diz, que ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é ter respeito. É entender como é essa vida de respeito ao Senhor. Como é esse relacionamento aonde nós podemos ser tão próximos dele, aonde nós podemos ser tão chegados, né? Podemos ser aqueles que deitam a cabeça no ombro do Senhor, podemos ser aqueles que colocam o ouvido para ouvir a voz do Senhor, podemos ser tão íntimos do Senhor, sem perder o temor do Senhor, sem perder esse referencial de quem Ele é, sem perder o referencial de que o Senhor, Ele é soberano, de que Ele é o Deus incriado, de que Ele é o eu sou quem eu sou, e eu também sou aquele que serei, quem eu serei, porque Ele não depende de mim, Ele não depende de você, Ele não depende de nós, mas Ele estende a essência daquilo que Ele é, para que nós possamos usar o nome dEle de forma consciente, de forma a compreender essa caminhada tão maravilhosa, tão misteriosa, que é a nossa caminhada com o Senhor. Amém? Então, a gente tem mais 5 minutos, e se alguém quiser fazer um complemento, vai ser muito bem-vindo. Exato. Exatamente, exatamente, exatamente. Não é que a gente não utilize, até porque, né, por sermos o povo de Deus, esse nome é a nossa bandeira. O nome do Senhor é a nossa bandeira. Um dos nomes do Senhor, né? Ele é a nossa bandeira. Jeová
Jeová Nissi, isso, Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Então nós precisamos de nos identificar como povo, nós nos identificamos, por quê? Porque o nome do Senhor está sobre nós e nos dá essa identidade, nos dá esse destino. Porque nós, como brasileiros, não temos essa cultura de escolher um nome relacionado ao significado, ao destino que dá esse nome, mas o Senhor, Ele nos dá essa identidade, esse destino, através do nome que Ele concedeu a nós. Então, não é recusar a usar o nome do Senhor, mas entender como usá-lo e usá-lo para glorificar, para exaltar o nome do Senhor em tudo que fazemos, em tudo que falamos, né? Como Paulo diz em Colossenses, seja por palavras, seja por ações, que o nome do Senhor seja visto em nós de forma honrosa, de forma que realmente reflita a realidade daquilo que Ele é. Amém. Mais alguma colocação? Em pequenas coisas. Eu acredito que a gente é muito influenciado pelo nosso meio, né? Como eu falei aqui, infelizmente, a nossa cultura, mesmo o Brasil sendo uma cultura de honra e vergonha, é muito pouco conhecido o princípio da honra. Então, nossas autoridades, nem sempre elas são honradas, porque a palavra diz que a gente deve honrar a autoridade, seja ela boa ou má. Mas a gente não tem esse posicionamento. E por não ter esse posicionamento, muitas vezes a gente desliza com o próprio Senhor. É aquela coisa meio da força do hábito, né? Do meio que a gente está inserido. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então, nós podemos... Glória a Deus. Muito bem. Então, nós vamos ter o nosso momento de oferta, né? Queremos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo, por essa palavra. E eu quero convidar vocês a irem mais a fundo. Tem muito mais. Sabe, tem muito mais a entender aqui. Não só sobre o nosso comportamento, mas entender mais acerca dessa natureza divina. De tudo que está por trás do nome do Senhor. E à medida que nós vamos compreendendo essa realidade, isso vai afetar o nosso comportamento, isso vai afetar a nossa fala, isso vai afetar o nosso testemunho, né? A nossa maneira de relacionar com esse Deus tão grandioso. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos preparou, nos concedeu de estarmos aqui. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos deu um nome. Assim como o Senhor deu o nome a Jesus, que está sobre todo nome, acima de todo nome. Esse nome, Pai, que está acima de todo nome, o Senhor nos deu ele como adoção, como nome de filhos, como nome de quem pertence ao Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, nos ensina mais, ó Deus, acerca das realidades que estão conectadas ao nome do Senhor, que nós possamos compreender, Pai, tudo aquilo que envolve a Tua essência, a Tua natureza, e amar e respeitar e honrar o Senhor em todas as nossas formas de ser, Pai, no nosso falar, no nosso agir, na nossa comunhão uns com os outros, na nossa comunhão com aqueles que estão ainda, Pai, que ainda não são partes da família, no nosso testemunho diante dos outros.
para que o nome do Senhor, Pai, seja santificado na nossa vida, da maneira devida, da maneira correta, como o Senhor merece, Pai, em nome de Jesus. Queridos, então, nessa hora você tem a oportunidade de trazer a sua oferta. Você pode fazer isso. Nós não temos aqui a projeção dos meios digitais, mas você pode fazer isso através da salva. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, pela expressão de louvor e gratidão trazida no altar do Senhor nesta noite. Nós oramos, Pai, para que sobre a vida do teu povo venha a bênção, a graça, o favor do Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Derrama mesmo, Senhor, abundante chuva sobre as famílias desta casa, e que todos os recursos trazidos neste lugar sejam administrados com temor e temor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.